As duas fugitivas chegam em 24 horas a Bassorá, antes que o rei houvesse despertado. Deixaram então os disfarces, que poderiam despertar suspeitas. Fretaram imediatamente um navio que as levou, pelo Estreito de Ormuz, às belas ribas do Éden, na Arábia Feliz. Deixe seu gostei e se inscreva no canal, e compartilhe para seus amigos, crianças, jovens e idosos, para não deixarmos essas histórias maravilhosas serem esquecidas. Desse Éden, cujos jardins eram tão famosos, foi que se fez depois a morada dos justos. Foram o modelo dos Campos Elíseos, dos jardins das Hespérides e dos das Ilhas Afortunadas. Pois naqueles climas quentes, não imaginam os homens maior beatitude que as sombras e o murmúrio das águas. Viver eternamente com o Ser Supremo, ou ir passear pelo jardim no paraíso, dava no mesmo para os homens, que falam sempre sem entender-se, e ainda não puderam ter ideias nítidas nem expressões justas. Logo que ali se encontrou, o primeiro cuidado da princesa foi prestar ao seu querido pássaro as honras fúnebres que este lhe exigira. Suas belas mãos ergueram uma pira de cravo e canela. Qual não foi a sua surpresa quando, depois de espalhar sobre essa lenha as cinzas do pássaro, a viu acender-se por si mesma? Tudo se consumiu num instante. Só ficou no lugar das cinzas um grande ovo, de que viu sair o seu belo pássaro, mais esplêndido do que nunca. Foi o mais belo instante que a princesa experimentou em toda a vida. Não havia senão outro que lhe pudesse ser mais caro. Ela o desejava, mas não o esperava. Bem vejo, disse ela ao pássaro, que és a fênix de que tanto me haviam falado. Estou prestes a morrer de espanto e de alegria. Não acreditava na ressurreição, mas a minha aventura convenceu-me. A ressurreição, Alteza, disse-lhe a fênix, é a coisa mais simples deste mundo. Não é mais surpreendente nascer 2 vezes do que uma. Tudo é ressurreição no mundo. As lagartas ressuscitam em borboletas. Uma semente ressuscita em árvore. Todos os animais, sepultados na terra, ressuscitam em ervas, em plantas e alimentam outros animais de que vão constituir em breve uma parte da substância. Todas as partículas que compunham os corpos são transformadas em diferentes seres. É verdade que sou o único a quem o poderoso Orosmade concedeu a graça de ressuscitar na sua própria natureza. Formosante que, desde o dia em que vira a Amazã e a fênix pela primeira vez, passar as horas a espantar-se, disse-lhe: compreendo muito bem que o Ser Supremo tenha podido formar das tuas cinzas uma fênix mais ou menos semelhante a ti, mas que sejas precisamente o mesmo ser, que tenhas a mesma alma, é coisa que eu não compreendo claramente. Que era feito de tua alma, enquanto eu te carregava no bolso após a tua morte? O meu Deus, Alteza, pois não é tão fácil para o grande Orosmade continuar a sua ação sobre uma pequena fagulha de mim mesma. Como principiar essa ação? Ele me concedera antes o sentimento, a memória e o pensamento. Ainda nos concede agora que haja arrancado esse favor a um átomo de fogo elementar oculto em mim, ou ao conjunto de meus órgãos. Isso, no fundo, nada quer dizer. As fênix e os homens sempre ignorarão como se passa a coisa, mas a maior graça que me concedeu o Ser Supremo foi a de fazer-me renascer para a princesa. Minha fênix, tornou a princesa, considera que as primeiras palavras que me disseste em Babilônia, e que eu jamais esquecerei, me encheram da esperança de tornar a ver aquele pastor a quem idolatro. É preciso absolutamente partirmos para a terra dos Gangáridas, para que eu o traga de volta à Babilônia. É também o meu desejo, disse a fênix. Não há um momento a perder. É preciso ir buscar Amazã pelo caminho mais curto, isto é, pelos ares. Há na Arábia Feliz 2 grifos, meus amigos íntimos, que apenas moram a 50 léguas daqui. Vou escrever-lhes pelos pombos correios. Eles chegarão antes do anoitecer. Teremos tempo suficiente para mandar fazer um pequeno canapé cômodo, com gavetas, onde colocar as provisões de boca. A princesa estará perfeitamente à vontade nessa viatura, com a sua camareira. Os 2 grifos são os mais vigorosos da sua espécie,
Cada um segurará um dos braços do canapé entre as garras. Mas ainda uma vez, o tempo urge. Foi imediatamente, com Formosante, encomendar o canapé a um marceneiro seu conhecido. Ficou pronto em 4 horas. Puseram nas gavetas pãezinhos da rainha, biscoitos melhores que os de Babilônia, cidras, ananáses, cocos, pistaches e vinho do Éden, que está para o de Shiraz, como o de Shiraz está acima do de Suresner. O canapé era tão leve quanto cômodo e sólido. Os 2 grifos chegaram ao Éden na hora justa. Formosante e Irla acomodaram-se na viatura. Os 2 grifos ergueram-na como uma pluma. A fênix ora voava à frente, ora se empoleirava no espaldar. Os 2 grifos rumaram para o Ganges com a rapidez de uma flecha que fende os ares. Os viajantes só repousavam alguns momentos à noite, para comer e para dar um trago aos 2 carregadores. Chegaram enfim à terra dos Gangáridas. O coração da princesa palpitava de esperança, de amor e de alegria. A fênix faz parar a viatura defronte à casa de Amazã. Pede para lhe falar, mas fazia 3 horas que ele partira, sem que ninguém soubesse aonde teria ido. Não há, nem na própria língua dos Gangáridas, uma palavra que possa exprimir o desespero de Formosante. Ai, eis o que eu temia, disse a fênix. As 3 horas que a princesa passou na hospedaria a caminho de Bacorá, com esse desgraçado rei do Egito, arrebataram talvez para sempre a felicidade de sua vida. Tenho muito medo de havermos perdido Amazã irremediavelmente. Perguntou então aos criados se podia cumprimentar a senhora mãe de Amazã. Responderam que, havendo morrido o seu esposo na antevéspera, não recebia ela ninguém. A fênix, que era muito considerada na casa, não deixou de fazer entrar a princesa de Babilônia em um salão cujas paredes eram revestidas de pau de laranjeira, com filetes de marfim. Os subpastores e subpastoras, em longas túnicas brancas com cintos cor de aurora, serviram-lhe em 100 travessas de simples porcelana, 100 iguarias deliciosas, entre as quais não se via nenhum cadáver disfarçado. Era arroz, sagu, sêmola, aletria, macarrão, omeletes, ovos com molho branco, queijos, massas de toda espécie, legumes, frutas de um perfume e de um sabor de que não se tem ideia em outros climas. E havia uma profusão de licores refrigerantes, superiores aos melhores vinhos. Enquanto a princesa comia, estendida num leito de rosas, 4 pavões, felizmente mudos, a abanavam com suas brilhantes asas. 200 pássaros, 100 pastores e 100 pastoras, lhe deram um concerto de 2 coros, os rouxinóis, os canários, as toutinegras, os tentilhões faziam soprano com as pastoras. Os pastores faziam o contralto e o baixo. Era em tudo a bela e simples natureza. A princesa confessou que se havia mais magnificência em Babilônia, a natureza era 1000 vezes mais agradável entre os Gangáridas. Mas enquanto lhe ofereciam aquela música tão consoladora e voluptuosa, derramava lágrimas e dizia à sua jovem companheira Irla: esses pastores e pastoras, esses rouxinóis e canários, estão todos amando, enquanto me sinto privada do herói Gangárida, digno objeto dos meus mais ternos e impacientes desejos. Enquanto assim fazia a sua refeição, e admirava e chorava, dizia a fênix à mãe de Amazã: Senhora, não podeis deixar de ver a princesa de Babilônia. Bem sabeis que... Sei tudo, disse ela, até a sua aventura na hospedaria da estrada de Bassorá. Um melro me contou tudo esta manhã. E esse melro cruel foi o causante de que meu filho, desesperado, ficasse como louco e abandonasse a casa paterna. Não sabeis então, tornou a fênix, que a princesa me ressuscitou? Não, meu filho. Pelo melro, sabia eu que estavas morto, o que me deixava inconsolável. Estava tão aflita com essa perda, com a morte de meu marido e a súbita partida de meu filho, que proibira toda e qualquer visita. Mas já que a princesa de Babilônia me dá a honra de vir visitar-me, faze-a logo entrar. Tenho coisas da máxima importância para lhe dizer, e quero que estejas presente. Dirigiu-se em seguida a um outro salão, onde deveria encontrar-se com a princesa. Não andava com facilidade. Era uma dama de cerca de 300 anos, mas tinha ainda vestígios de beleza, e bem se via que,
entre os 230 e os 240 anos, fora mesmo encantadora. Recebeu Formosante com uma nobreza respeitosa, a que se mesclava um ar de interesse e de dor, e que causou à princesa uma viva impressão. Formosante lhe apresentou primeiro as condolências pela morte do marido. "Ah!", exclamou a viúva, "deveis interessar-vos pela sua perda mais do que pensais." "Sem dúvida que me sinto abalada", disse Formosante. "Ele era pai de..." A estas palavras ela pôs-se a chorar. "Eu não tinha vindo senão por causa dele, e através de muitos perigos. Deixei por ele a meu pai e a mais brilhante corte do universo. Fui raptada por um rei do Egito, a quem detesto. Escapando a este, atravessei os ares para ver aquele a quem amo. Chego e ele me foge. As lágrimas e os soluços impediram-na de continuar. Alteza, disse-lhe então a mãe, enquanto o rei do Egito vos sequestrava, enquanto ceavam ambos numa hospedaria da estrada de Bassorá, quando as vossas belas mãos lhe serviam vinho de Shiraz, não vos lembrais de ter visto um melro que revoava pela sala? É verdade, vós me reavivais a memória. Eu não tinha prestado atenção, mas concentrando-me, bem me lembro que no momento em que o rei do Egito se erguia da mesa para me dar um beijo, o melro voou pela janela lançando um grito e não mais reapareceu. Ai, Alteza, suspirou a mãe de Amazã. Eis exatamente a causa das nossas desgraças. O meu filho mandara esse melro informar-se do vosso estado de saúde e de tudo o que se passava em Babilônia. Esperava regressar em breve para lançar-se a vossos pés e consagrar-vos a vida. Nem sabeis a que ponto ele vos adora. Todos os Gangáridas são amorosos e fiéis, mas o meu filho é o mais apaixonado e o mais constante de todas. O melro vos encontrou numa estalagem, a beber alegremente com o rei do Egito e um maldito sacerdote. Ele vos viu, enfim, dar um terno beijo àquele monarca que matara a fênix e ao qual meu filho tem invencível horror. À vista disso, o melro foi tomado de justa indignação. Voou amaldiçoando os vossos funestos amores. Regressou hoje e contou tudo. Mas em que momento, meu Deus? No momento em que meu filho chorava comigo a morte de seu pai e a da fênix. No momento em que ele sabia por mim que é vosso primo. Os céus, meu primo. Será possível, senhora? E por que aventura? Como? Então sou eu feliz a tal ponto? E seria tão desgraçada ao mesmo tempo por havê-lo ofendido? Meu filho é vosso primo, tornou a mãe, e já vos dou a prova. Mas tornando-vos parente minha, vós me arrancais o filho. Ele não poderá sobreviver à dor que lhe causou o vosso beijo ao rei do Egito. Ah, minha tia, exclamou a bela Formosante, juro por ele e pelo poderoso Orosmade que aquele beijo funesto, longe de ser criminoso, era a mais forte prova de amor que eu poderia dar a vosso filho. Por causa de Amazã, eu desobedecia a meu pai. Ia por causa dele, do Eufrates ao Ganges. Caída nas mãos do indigno faraó do Egito, não podia escapar-lhe senão enganando-o. Atestam-no as cinzas e a alma da fênix, que estavam então comigo. Ela pode fazer-me justiça. Mas como é que vosso filho, nascido às margens do Ganges, pode ser meu primo, quando minha família reina há tantos séculos nas margens do Eufrates? Não sabeis, tornou a venerável Gangárida, que o vosso tio-avô Aldeia era rei de Babilônia e que foi destronado pelo pai de Belos? Sim, sim, senhora. Sabeis que seu filho Aldeia tivera de seu casamento a princesa Aldeia, criada e educada na vossa corte. Pois foi esse príncipe que, perseguido por vosso pai, veio refugiar-se em nossa terra sob um nome suposto. Foi ele quem me desposou, e dele tive o príncipe Aldeia Amazã, o mais belo, o mais forte, o mais corajoso, o mais virtuoso dos mortais, e hoje o mais louco. Foi às festas de Babilônia levado por vossa reputação de beleza. Desde esse tempo ele vos idolatra, e eu talvez nunca mais torne a ver o meu querido filho. Fez então mostrar à princesa todos os títulos da casa dos Aldeias. Formosante mal se dignou olhá-los. Ah, senhora, exclamou, acaso a gente examina o que deseja? Meu coração o crê de sobra.
Mas onde está a aldeia Amazã? Onde está o meu parente, o meu amado, o meu rei? Onde está a minha vida? Que caminho tomou? Iria procurá-lo em todos os globos que o Eterno formou e de que ele é o mais belo ornamento. Iria a Estreia Canope, a Sheat, a Aldebaran. Iria convencê-lo do meu amor e da minha inocência. A Fênix absolveu a princesa do crime que lhe imputara o Melro, de haver dado um beijo de amor ao rei do Egito. Mas era preciso desenganar Amazã e trazê-lo de volta. Envia pássaros a todas as estradas. Põe em campo os unicórnios. Vem dizer-lhe, afinal, que Amazã tomara o caminho da China. Pois bem, vamos à China, exclamou a princesa. A viagem não é longa. Espero trazer vosso filho de volta dentro em 15 dias, o mais tardar. A estas palavras, quantas lágrimas de ternura não lançaram a mãe Gangárida e a princesa de Babilônia? Quantos abraços, quantas efusões! A Fênix encomendou imediatamente uma carruagem de 100 unicórnios. A mãe forneceu 200 cavalheiros e deu de presente à princesa, sua sobrinha, alguns milhares dos mais belos diamantes do país. A Fênix, aflita com o mal que havia causado a indiscrição do Melro, ordenou a expulsão de todos os Melros. É desde essa época que não mais se encontram Melros à margem do Ganges. Em menos de 8 dias, os unicórnios conduziram Formosante, Irla e a Fênix a Cambalu, capital da China. Era uma cidade maior que Babilônia e de uma espécie de magnificência completamente diversa. Aqueles novos objetos, aqueles costumes novos, teriam distraído Formosante, se ela se pudesse ocupar de outra coisa que não fosse Amazã. Logo que o imperador da China soube que a princesa da Babilônia se achava numa das portas da cidade, enviou a seu encontro 4.000 mandarins em trajes de cerimônia. Todos se prosternaram diante dela e cada um lhe apresentou uma saudação escrita em caracteres de ouro sobre seda purpúrea. Formosante lhes disse que, se tivesse 4.000 línguas, não deixaria de responder imediatamente a cada um deles, mas não possuindo mais que uma, pedia-lhes para servir-se da mesma, a fim de fazer um agradecimento geral. Os mandarins conduziram-na respeitosamente à presença do imperador. Era este o mais justo, mais polido e mais sábio monarca do mundo. Foi ele quem, em primeiro lugar, lavrou um pequeno campo com as suas mãos imperiais para tornar a agricultura respeitável ao povo. Foi quem primeiro instituiu prêmios para a virtude. As leis, por toda parte, aliás, se restringiam vergonhosamente a punir os crimes. Esse imperador acabava de expulsar de seus estados um bando de bonzos estrangeiros que tinham vindo dos confins do Ocidente, na insana esperança de forçar toda a China a pensar como eles, e que, sob o pretexto de anunciar verdades, já tinham adquirido riquezas e honrarias. Dissera-lhes, ao expulsá-los, estas palavras textuais, registradas nos anais do império: poderíeis fazer aqui tanto mal quanto fizestes a Lures. Viestes pregar dogmas de intolerância na nação mais tolerante da terra. Mando-vos de volta para nunca me ver forçado a punir-vos. Sereis honrosamente reconduzidos até as minhas fronteiras. Ser-vos-á fornecido o necessário para voltardes aos limites do hemisfério de onde partistes. Ide em paz, se puderdes ir em paz, e nunca mais volteis. Foi com alegria que a princesa de Babilônia soube desse julgamento e dessas palavras. Tanto mais certeza tinha de ser recebida na corte, pois estava muito longe de professar dogmas intolerantes. O imperador da China, jantando a sós com ela, teve a gentileza de banir o embaraço de qualquer etiqueta constrangedora. Ela apresentou-lhe a Fênix, que foi muito acariciada pelo imperador, e se empoleirou na sua cadeira. Formosante, no fim da refeição, confiou-lhe ingenuamente o motivo de sua viagem e pediu-lhe que mandasse procurar em Cambalu o belo Amazã, cuja aventura lhe contou, sem nada lhe ocultar da fatal paixão de que se inflamara por aquele jovem herói. "A quem vindes falar?", exclamou o imperador da China. "Ele deu-me o prazer de vir à corte. Encantou-me esse amável Amazã. É verdade que está profundamente aflito, mas isso torna as suas graças ainda mais tocantes.
Nenhum de meus favoritos tem mais espírito do que ele. Nenhum mandarim togado tem mais vastos conhecimentos. Nenhum mandarim de espada tem o ar mais heróico e marcial. A sua extrema juventude dá novo preço a todos os seus talentos. Se eu fosse tão desgraçado, tão desamparado do Tien e do Chang'e para balançar-me a fazer conquistas, pediria a Amazã que se pusesse à frente de meus exércitos e estaria certo de triunfar do universo inteiro. É pena que o seu pesar às vezes lhe perturbe o espírito. Ah, senhor, disse-lhe Formosante com ar arrebatado e um tom de dor, de abalo e de censura. Por que não me fizeste cear com ele? Vós me matais, mandai-o convidar agora mesmo. Ele partiu esta manhã, senhora, e não disse para que região se dirigiam seus passos. Formosante voltou-se para a Fênix. Já, viste minha Fênix, disse ela, uma moça mais desgraçada do que eu. Mas, senhor, continuou ela, como e por que pôde ele deixar tão repentinamente uma corte, assim refinada como a vossa, e na qual me parece que se desejaria passar a vida? Eis, senhora, o que aconteceu. Uma princesa de sangue real das mais amáveis apaixonou-se por ele e marcou-lhe um encontro ao meio-dia. Ele partiu ao amanhecer, deixando este bilhete, que muitas lágrimas custou a minha parente. Bela princesa do sangue da China, mereceu um coração que nunca tenha sido senão vosso. Jurei aos deuses imortais só amar a Formosante, princesa de Babilônia, e ensinar-lhe como podemos dominar os desejos em viagem. Teve ela a desgraça de sucumbir com um indigno rei do Egito. Sou o mais infeliz dos homens. Perdi meu pai e a Fênix, e a esperança de ser amado por Formosante. Deixei minha mãe aflita e minha pátria, sem poder mais viver um só momento no lugar onde soube que Formosante amava a outro que não eu. Jurei percorrer o mundo e ser fiel. Vós me desprezaríeis, e os deuses me puniriam, se eu violasse meu juramento. Tomai um noivo, senhora, e que possais ter uma fidelidade igual à minha. Ah, deixai comigo essa admirável carta, disse a bela Formosante. Ela será o meu consolo. Sinto-me feliz no meu infortúnio. Amazã me ama. Amazã renuncia por mim à posse das princesas da China. Só ele no mundo é capaz de tal vitória. Dá-me um grande exemplo, mas bem sabe a Fênix que eu não precisava disso. É muito cruel ver-se a gente privada de quem ama só por causa do mais inocente dos beijos, dado por pura fidelidade. Mas afinal, aonde foi ele? Que caminho tomou? Dignai-vos dizer-me, e eu parto. O imperador da China respondeu que pelos relatos que lhe haviam trazido, seguira a Amazã uma estrada que levava para a Sítia. Em seguida foram atrelados os unicórnios, e a princesa, depois dos mais amáveis cumprimentos, despediu-se do imperador com a Fênix, a camareira Irla e toda a comitiva. Logo ao chegar a Sítia, viu mais do que nunca como os homens e os governos diferem, e diferirão sempre, até que um dia um povo mais esclarecido que os outros comunique a luz de vizinho para vizinho, após 1000 séculos de trevas, e quando se encontrem, em climas bárbaros, almas heróicas que tenham a força e perseverança de transformar os brutos em homens. Nenhuma cidade havia na Sítia, e por conseguinte, nada de artes agradáveis.